Olá, o tema da aula de hoje é as tendências do turismo e a missão do marketing. O turismo tem se revelado como um competente caminho para a geração de riquezas de forma rápida, como já perceberam países como França, Espanha e Estados Unidos. Esses países estão entre os líderes mundiais no recebimento de turista. Junto com o turismo, além dos benefícios econômicos e sociais, também vem a integração entre os povos, culturas, religiões. Quanto mais se viaja, mais se entende e se aceita as diferenças entre as pessoas, não é mesmo? O Brasil também está atento a esses benefícios, à competência do turismo e começa já a tomar o setor com mais atenção, a enfocar estratégias e políticas de longo prazo. Esse é um dos méritos, devemos admitir, do governo Lula. Logo em seu primeiro mandato, 2003 a 2006, foi criado o primeiro ministério exclusivamente dedicado ao turismo. Isso é um fato inédito na história da República. Com a criação desse ministério, o turismo, os negócios, os assuntos no Brasil relacionados à indústria turística ganharam mais atenção, ganharam um pouco mais de investimentos, podemos dizer, para que ele se desenvolvesse de forma adequada. É relevante destacar que nesse período, nesses primeiros 4 anos do governo Lula, o Ministério do Turismo teve uma equipe altamente competente, que contribuiu para que o setor começasse a criar estratégias únicas, começasse a criar vozes para que o setor se organizasse de maneira especial. A equipe era liderada pelo então ministro Walfrido dos Mares Guia e criou uma interlocução inédita com o mercado. Como poucas vezes se viram, o governo e o mercado passaram a falar com mais regularidade. O governo queria entender como e quais são as necessidades do mercado para que pudesse contribuir para o seu desenvolvimento. O ministro Walfrido e sua equipe criou, então, fóruns de discussões entre empresários, líderes de várias entidades, para entender o funcionamento do mercado, a sua dinâmica. Dessas discussões saíram alguns planos de ações bastante interessantes que contribuíram para a popularização do turismo no Brasil. Entre essas ações, eu destaco especialmente o Salão Nacional do Turismo. É uma feira que aconteceu por 2 vezes na capital paulista e reuniu literalmente atrações de 27 estados da federação. Era uma verdadeira festa, um verdadeiro show, uma grande vitrine turística onde todos os estados, através das secretarias de turismo, mostravam sua gastronomia, cultura e distribuíam folhetos diretamente ao potencial viajante. Nesses primeiros 4 anos, admitimos que nunca se falou tanto de turismo. O turismo deixou de frequentar apenas as páginas dos cadernos de viagens e passou também a ser notícia em economia. Ou seja, começava a ganhar importância como gerador de riquezas. Eu me lembro que parte dessa popularização de quanto mais se falava do turismo nos jornais, quanto mais o mercado se organizava para oferecer pacotes e preços acessíveis ao consumidor, as pessoas ficavam mais animadas para viajar. Eu me lembro então que eu estava num táxi em São Paulo e o motorista estava super animado porque o fim do ano estava chegando e ele finalmente conseguiu terminar de pagar uma viagem de um cruzeiro marítimo. Era a primeira vez que ele viajava, que ele saía da cidade dele para viajar com a família. Ou seja, ele sabia o nome do ministro Walfrido dos Mares Guia, ele conhecia alguns destinos turísticos fora daquele circuito que a maioria de nós sabemos, como Fortaleza, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Salvador. Ele conhecia algumas cidades que vieram exatamente da promoção provocada no Salão Nacional do Turismo. E ele próprio agora era um candidato a viajar mais pelo Brasil. O turismo, então, brasileiro começou a ser mais popular. Passou a frequentar de maneira mais frequente os sonhos da família brasileira. Pessoas que nunca pensavam em viajar e que não iriam dedicar atenção ou gastos na sua lista de prioridades. Viajar, então, se tornou um sonho possível para muita gente. É verdade que as pessoas estão pensando e querendo viajar mais, mas ainda está longe essa tal de acessibilidade para várias camadas sociais da população. Nem todo mundo ainda pode pagar uma viagem mesmo dentro do Brasil, não é mesmo? Mas, enfim, o cenário parece que está começando a mudar. A economia